Olá, eu estou agora com a dermatologista Geisa Margery para bater um papo super legal e informal sobre autoestima, sobre beleza. Ela me recebeu aqui para esse bate-papo super especial entre amigas mesmo, em que ela vai se abrir, vai contar sua própria história e trajetória e também casos de pacientes e o que dá para ser feito em consultório para melhorar a nossa aparência, a nossa beleza e a nossa autoestima. Obrigada, Geisa, por me receber aqui no Naturalmente. É um prazer ter você no nosso programa com essas informações super relevantes. Geisa, em que momento assim hoje você percebe que na sua vida você notou que havia aí uma necessidade de um ajuste na sua autoestima, uma percepção sua que não estava muito adequada? Uma alegria estar aqui e foi exatamente, Adriana, há cerca de 12 anos, eu morava em São Paulo, já era médica e eu me sentia muito triste. Então, assim, era uma tristeza que foi diagnosticada como sintomas depressivos. E, na verdade, eu tinha um grande sonho, que era o de me casar, constituir uma família. E, naquela época, eu estava chegando nos 30 anos, então eu creio que era um pouquinho da crise da mulher dos 30. E foi incrível, através dessa busca, descobrir, perceber que, na verdade, tudo partia dessa autoestima frágil, porque eu digo que a gente só consegue melhorar ou ajustar algo que a gente percebe que tá falho, né? Porque enquanto a gente não tem essa percepção, a gente não busca ajuda. Então, foi há 12 anos, lá em São Paulo, através de uma tristeza que eu acreditava que era por ainda não ter encontrado, né, o amor da minha vida, mas, na verdade, buscando através da psicoterapia, então eu busquei ajuda com um psicólogo, eu descobri que partia de uma autoestima extremamente frágil, o que fazia de mim uma mulher extremamente vulnerável. Bom, eu já ia perguntar isso, inclusive vieram umas perguntas por Instagram e as pessoas quiseram saber assim, quando você percebeu isso, qual foi o passo que você deu para reverter essa situação? Então, eu busquei ajuda com um psicólogo e eu me apaixonei tanto que esse psicólogo, que era de São Paulo, né, é de São Paulo porque eu morava lá, se tornou meu professor. Então, hoje, além de médica dermatologista, eu tenho uma formação em psicoterapia de 1 ano e meio que eu estudei para ajudar além da pele, né? Porque a dermatologia é a especialidade que cuida da pele, das unhas, dos cabelos. E a psicoterapia, ela vem para chegar nesse lugarzinho aí das questões existenciais, das emoções que acabam refletindo muito na pele. Então você partiu para uma jornada de autoconhecimento, então, de descoberta, e foi um período de aceitação, você teve que fazer ajustes na sua aparência, talvez, ou na sua percepção de mundo, como foi esse processo? Então, falando de forma bem prática, eu busquei ajuda, né, com psicoterapia. Eu acredito muito em 3 pilares que foram os que eu vivi e me ajudaram e hoje são os que eu defendo, que é o físico, né? Eu como médica cuido do físico, o das emoções e o espiritual. A Organização Mundial de Saúde define, né, a saúde não só como ausência de doenças, mas como um bem-estar físico e da mente. E eu, Geisa, acrescento um bem-estar espiritual. Então, acredito que quando esses 3 pilares estão alinhados, é quando a gente consegue desfrutar dessa plenitude. E daí, respondendo à sua pergunta, os ajustes, na verdade, externos, eles vieram depois. Porque naquela época da autoestima frágil, nada me trazia contentamento. Então, eu poderia buscar o que fosse, né? O melhor procedimento, o melhor look, a melhor make, o melhor cabelo, mas eu nunca estaria satisfeita. Então, esse ajuste, ele veio de dentro para fora, para que depois eu pudesse, sim, buscar o de fora para dentro e aonde tudo se complementa. Achei bem interessante esse ponto que você colocou, porque no programa a gente coloca que é importante buscar a saúde, a qualidade de vida, essa busca, esse encontro espiritual, mental, emocional, né? E o físico. As 3 áreas têm que estar bem. Então, por isso que a gente, nesse momento, está abordando essa parte comportamental, que é super importante na composição da saúde, do bem-estar, desse encontro. E você, como mulher, assim, você acha que existe muita pressão nesse papel em ser perfeito, em ser belo, em estar dentro dos padrões esperados? Com certeza existe. E o que vai mudar, não, a gente não tem como mudar essa pressão, mas a gente tem
como mudar a nossa reação em relação a essa exigência da sociedade. Então, eu costumo dizer que o ser belo é diferente do sentir-se belo, né? Então, eu comecei dizendo que eu tinha essa autoestima frágil e hoje eu me tornei uma especialista em fortalecer a autoestima e, de repente, o meu padrão de beleza pode não agradar algumas pessoas e está tudo bem. Então, não se trata sobre ser ou não ser, mas sobre sentir-se. Porque eu creio mesmo, Adriana, que a beleza, assim, Deus, ele nos faz de forma única. E eu até assisti uma aula que falava das obras-primas, quem gosta aí de arte, tem aqui uma arte do Joanieira aqui atrás, as obras-primas que têm maior valor no mundo. O que diferencia elas é que elas são únicas. Elas não são parecidas, elas não são replicáveis. Então, a gente enxergar que existe algo único que Deus colocou na Geisa Marjorie, na Adriana, em você que está nos assistindo, isso faz toda a diferença. Independente se você é aprovado ou não pelo padrão que a sociedade exige, né? Então, porque autoestima, auto diz algo sobre si mesmo, e estima é um apreço. Então, é o meu apreço por mim. Então, à medida em que eu me aceito, eu me importo menos com a opinião do outro. Até porque a beleza é um padrão subjetivo, né? E a beleza também é efêmera, então a gente tem que se apegar a outros valores. É isso que você propõe? E como você lida, então, com isso, sendo dermatologista e cuidando da beleza e realçando a aparência das mulheres? Como você faz esse equilíbrio? Então, perfeita essa definição, né? A autoestima, a nossa autopercepção, né? Uma coisa que eu defendo muito como dermatologista, Adriana, é uma etapa na relação médico-paciente chamada consulta dermatológica, que hoje as pessoas pulam essa etapa, elas ligam e já querem, né, conversou com a amiga e já quer pular para a etapa do procedimento e dos protocolos, que são incríveis. Mas essa consulta é um momento em que o médico dermatologista ele consegue extrair o que vai além da queixa. Sabe, onde estão as expectativas, as emoções, o que precisa de fato ser ajustado. Então, a minha forma de lidar é preconizando muito esse momento, essa oportunidade ao dermatologista de fato, ter um momento, na aula 1 de medicina, a gente chamaria de anamnese, mas é uma conversa mais detalhada, onde a gente entende, né, o que está incomodando. Realmente é a questão do exterior ou é a questão, né, interna, e aí eu, como médica dermatologista e com essa formação de psicoterapia, busco ir realmente além da pele. Então, eu defendo esse momento da consulta, que aí sim pode ser o início para a gente partir para procedimentos. Mas a bandeira que eu levanto é: não fique tentando buscar direto em procedimentos que de repente deu certo na amiga ou no amigo, porque cada ser é único, é individual, né? A gente não tem uma digital igual no mundo. Então, essa é a minha forma, é defendendo este momento. Eu entendo. Então, as pessoas elas estão com essa tendência, elas querem pular a consulta e querem ir direto para o procedimento. O que elas chegam pedindo para melhorar a aparência, mexer no nariz, na boca? Isso. Então, assim, às vezes, uma paciente que, ela tem a percepção de um lábio pequeno, porque ela tem visto que o padrão, né, tem sido um lábio com um volume maior. E pode ser que fique legal, mas às vezes a constituição, né, daquela face, os traços mais delicados, para ela não cabe um volume. Então, é nisso, né? É você ouvir também, você ter a confiança naquele profissional que está cuidando de você, para você ouvir até onde ir, onde parar, o que fazer, o que não fazer. E existem outras formas, por exemplo, de melhorar os lábios, que é o exemplo que eu acabei de dar, que não seja o preenchimento, que pode ficar muito lindo, que são os lasers, que eles podem também estimular colágeno, dar um glow, um aumento de volume mais natural, assim como um preenchimento também bem feito, pode dar certo. Mas as queixas são gerais, né? Preenchimento labial, às vezes melhorar um pouquinho o ângulo do nariz, uma harmonização facial, flacidez, é geral as queixas. Geralmente, a minha amiga fez, eu gostaria de fazer, eu já quero agendar isso.
Aí entra a questão da individualidade, né? Por isso que é esse papel que você representa aí como psicoterapeuta, essa conversa antes, essa avaliação, para a pessoa ter um tempo para ela pensar e avaliar se é aquilo mesmo que ela quer, porque às vezes uma mudança no rosto depois fica irreversível, leva tempo para voltar ao que era antes e a pessoa pode não gostar. É esse o seu papel também? Também. Eu acho que os procedimentos dermatológicos, estéticos, eles nunca devem ser feitos pelo impulso, sabe? Eu sempre acredito que você que está aí deve ter a liberdade de pensar, decidir, e deve ser algo alegre, prazeroso. E também uma outra coisa que a gente conversava antes de começarmos a entrevista é que a sua expectativa não esteja somente nele. Quando a gente coloca a expectativa, seja num procedimento, seja num relacionamento familiar, afetivo, normalmente a gente frustra, né? Então, de novo, ajustar o de dentro para fora, para daí sim buscar os procedimentos que, com certeza, se a gente busca esse de dentro para fora, aí a gente tem inúmeras alternativas que vão nos auxiliar, mas o nosso olhar vai estar ajustado para enxergar, para aceitar de uma forma mais leve, sem tanta crítica, né? Porque o ser humano, a natureza nossa, a gente às vezes julga o outro e também tem um julgamento com uma exigência, né? Uma autoexigência. Então, é levar a vida de uma forma mais leve, ter esse relacionamento de confiança com esse dermatologista que cuida de você, para tomar essa decisão de uma forma bem consciente, não por impulso. Essa leveza que você propõe, ela vem também de uma autoestima ajustada. Então, as coisas estão interligadas, né? E você já chegou a sugerir para algum paciente, por exemplo, para ele buscar terapia, se conhecer melhor, evoluir em algum outro aspecto e não buscar tanto reforço e aprovação, porque a autoestima baixa leva a pessoa a desejar, a ansiar por uma aprovação externa, né? E você conduz por esse caminho também, porque eu estou achando super interessante essa abordagem diferente sua. Com certeza. Aqui no grupo Geisa Marjorie, a gente tem, inclusive, né, uma psicóloga, a doutora Leila Cabral, e eu sempre que possível, eu acho que se todas as pessoas pudessem, é uma quebra de paradigma, né? Um exemplo que eu gosto de dar, a gente tem muito menos dentes do que neurônios. E no dentista, ok, a gente marcar uma manutenção 2 vezes ao ano, mas o psicólogo, né? Então, é alguém que estudou e está capacitado para nos auxiliar. As pessoas têm preconceito, às vezes. Alguns. Eu acho que já vem vem melhorando, mas ainda tem. Então, com certeza, eu na minha consulta, eu indico sim, quando eu acredito, apesar de que eu já deixo aqui a dica, que eu acho que é o autodescoberta, você se conhecer melhor, é incrível em todos os aspectos, mas quando eu percebo que existe, digamos, questões de imagem, eu ia falar uma dismorfofobia, a pessoa ela não se enxerga como ela é, o que eu vivi. E, de novo, não tem a ver com você ser aprovado, ser belo ou não para o outro, mas você não se enxerga como você é, você não consegue ver as suas virtudes, né? Você não consegue ter esse entendimento que Deus te fez único e existe um propósito que só você vai cumprir, né? A Geisa, ela entendeu dela, a Adriana entendeu dela, mas você não pode cumprir o meu propósito, eu não posso cumprir o seu. Então, quando a gente entende isso, as questões além das externas passam a ter muito mais sentido, além da aparência. Mas é interessante que daí, quanto melhor você está, a Bíblia, o livro mais antigo do mundo, já diz que um coração alegre, ele traz formosura, ele aformoseia o rosto, né? Então, de dentro para fora traz beleza, e aí você começa a escolher o que você quer, sim. Eu me incomodo um pouquinho, isso aqui tá mais flácido, eu quero melhorar um colágeno, e tá tudo bem, é maravilhoso, a dermatologia tá para isso. Mas a sua expectativa de ser feliz não está ali. Você tá feliz com a flacidez ou sem a flacidez. Entende? Entendo, é uma postura anterior a qualquer procedimento, a qualquer mudança, você já se sente bem consigo mesma. É isso? Isso mesmo. Então, aproveitando aí que você falou um verso bíblico, eu vou falar um dos meus favoritos, que é: assim como você se vê, assim você é. Né? Que me faz lembrar muito o meu pai, que é um senhor de 83 anos, mas ele acha que ele é um jovem rapaz. E dessa forma ele vive, super saudável, pleno, dirige,
trabalha, enfim, ele tem uma vida super ativa. Então, eu acho que a forma como a gente se vê, a gente adequa o mundo à nossa volta para se ajustar à nossa autoimagem. Bom, então a gente conversou aqui que a gente tem que aceitar-se primeiro como a gente é e se valorizar. Mas também a gente não pode deixar de desejar mudanças e de melhorar também a aparência, a parte estética, aquilo que dá para mudar, vamos mudar. É isso? É isso. Realçar, né? Eu costumo dizer, partindo do princípio que somos únicos, então não seria o transformar-se. O transformar-se é a parte de dentro. O externo, né, na minha visão, no meu conceito de beleza, é a gente manter cada obra-prima de forma única, porque ela se torna mais valorosa, realçando o que cada um tem de melhor. E às vezes camuflando o que incomoda, né? Então, aí sim entra a dermatologia, os procedimentos com maestria para trazer esse realce à beleza. Porque às vezes um pequeno ajuste externo faz a pessoa se sentir melhor. Uma vez que a pessoa se sente melhor, ela interage melhor com o mundo, ela brilha mais, ela se expressa melhor. Então, existe até um estudo de autoimagem que diz que algumas pessoas deslancharam, por exemplo, na carreira, né? Até nos seus relacionamentos, a partir de um ajuste aí na imagem, um ajuste na beleza, um ajuste externo. Em termos dermatológicos, assim, em consultório, o que dá para fazer para melhorar a aparência de uma pessoa em geral, assim? Então, vamos lá. Aí agora o nosso bate-papo vai ser longo, mas vamos começar com algo que a maioria já conhece, que é o Botox, a toxina botulínica. Então, a gente pode melhorar a expressão, trazer mais leveza. Então, continuando, já que estamos falando muito de mim, né? Eu tenho essa expressão muito forte. Então, a toxina botulínica, ela relaxa. Falando dela também para sorriso gengival, que é o que você falou, que às vezes muda a vida das pessoas. Tem algumas pessoas que quando elas sorriem, aparece muito a gengiva e a gente chama de sorriso gengival. Quando isso incomoda, a gente faz o pontinho estratégico ali da toxina botulínica, isso dá liberdade para elas sorrirem sem medo. Então é como você falou, né? Decolar em muitos aspectos da vida. Além da toxina botulínica, a gente tem o ácido hialurônico, que aí ele pode ser usado como preenchedor, aí depende do peso molecular dele, falando mais tecnicamente, então como estruturação facial, às vezes para melhorar um aspecto de olheira, às vezes para trazer um glow e um volume sempre muito harmônico para os lábios. A gente tem os bioestimuladores de colágeno, existem várias marcas onde a gente injeta um produto que vai estimular a produção de colágeno que já existe. E eu costumo falar de forma carinhosa, que começa a dormir, né? Eu falo, então a gente injeta o produto para dar uma acordadinha nele. E a gente tem as tecnologias, que é uma grande paixão minha. A gente já conversou um pouco, então acho que você já conheceu um pouco esse meu lado. Eu sou uma apaixonada por tecnologias. Então, o laser de Túlio é um que a gente tem falado muito, Adriana, que ele traz um glow, a gente chama de laser BB Glow. Nós aqui temos o protocolo GGM, onde ele vai trazer revitalização, retrair poros, melhorar às vezes aquela parte que está escurinha das olheiras. Para quem sofre com melasma, que são umas manchinhas mais escuras no rosto, ele pode amenizar. A gente tem Ultraformer também, que é um ultrassom microfocado, que estimula colágeno de forma profunda e também vai melhorar a questão de flacidez para quem tem papadinha, pescoço. E tudo isso que eu falei são os procedimentos faciais, mas a gente tem também muito pro corporal, né? Então, a tecnologia é serviço da beleza. Tudo pode ser melhorado. Você acha que as pessoas buscam mais aqui o rejuvenescimento ou a mudança? Porque, às vezes, tem alguns procedimentos que provocam pequenas mudanças e outros só dão um glow, né? Você acha que você hoje faz mais qual tipo de procedimento? Qual que é a busca maior hoje? Hoje, Adriana, a busca maior no meu consultório é o paciente que ele não quer se olhar no espelho e não se reconhecer. É o paciente, combina com o seu programa, que ele quer naturalmente ser natural e belo. Tipo, congelar o tempo. É uma coisa assim, prolongar a juventude. Realçar a beleza, amenizar o que incomoda, mas sem perder a sua característica natural. Hoje as pessoas,
perfil de paciente que se identifica com o nosso trabalho, do grupo Geisa Marjorie, é esse que ele não quer perder as suas características. Ele quer, sim, se sentir melhor, se sentir mais jovem, mas sem que a mudança seja uma transformação evidente e óbvia, sabe? Ele quer que a pessoa olhe para ele e diga, ou para ela, né? Você está mais jovem, você está mais belo, mais bela, mas sem identificar o que foi feito. Que, para mim, é gratificante receber esse perfil de paciente, porque é esse o perfil de dermatologia que eu admiro e sou apaixonada. Esse é o grande goal, né? O grande objetivo é realmente a pessoa responder: eu dormi bem apenas, estou bebendo mais água. A pessoa não consegue identificar o que foi feito, porque a gente tem visto também alguns exageros, né? E como você faz para contornar quando alguém chega, por exemplo, com uma foto de uma celebridade e a pessoa quer se parecer com aquilo e quer mudar de forma mais radical? Você dá conselhos? Você diz não para o paciente, Geisa? Digo, Adriano. Não sei se eu vou entristecer quem está nos ouvindo, mas, como eu falei, né, cada um tem um propósito, e dentro do meu propósito é a entrega dessa dermatologia, vamos até onde podemos ir. E esse transformar-se ou se parecer a alguém ou querer ser um outro alguém, aí eu vou gastar um tempo maior de consulta, para que esse paciente, seja homem ou mulher, entenda esse valor único, o valor da obra-prima, até que a gente consiga chegar. É óbvio que a gente tem que atender a expectativa do que o paciente vem buscar, mas se ele vier com algo que eu considero inviável, eu vou dizer não. Com muito amor. Muito amor, mas não. E você dá algum conselho para as pessoas que passam por aqui, fazem os procedimentos, de coisas que elas podem fazer, hábitos, para continuar e prolongar, né, aquele estado de beleza ou aquilo que foi feito? Sim. O meu maior conselho é dizer que a pele, ela reflete o que somos, o que escolhemos comer, o que escolhemos ouvir. Então, a gente tem também no grupo Geisa Marjorie a doutora Nath Rondon, nossa nutricionista. Então, costumo também encaminhar, né, ou para ela ou para quem já tem um nutricionista, seguir dicas alimentares saudáveis que vão refletir na pele. A doutora Leila Cabral, psicoterapeuta, que a gente já conversou sobre isso. Dormir cedo, né, ter uma qualidade de sono, dormir bem. Buscar ter uma vida, Adriana, de paz, porque a paz, ela também traz assim um refrigério e uma beleza que vem de dentro para fora. Então, sem dúvida nenhuma, dentro do nosso bate-papo entram sim orientações que vão muito além dos protocolos do que a gente pode oferecer. Só estendendo um pouquinho, que eu falei dos procedimentos, tem um super atual que eu falei até o bioestimulador de colágeno. Hoje a gente tem o biorremodelador de colágeno, a marca sem conflito de interesse é o Profile, algo super novo, em que ele vem... injetável? É injetável, que ele vem, como o nome diz, biorremodelar. Então, trazer também esse glow de dentro para fora é mais uma alternativa. Na Suíça, a gente já tem esse procedimento desde 2016, mas no Brasil está há menos de um ano. Então, só deixar também essa pérola aí da dermatologia, porque a gente tem, sim, procedimentos incríveis que vão auxiliar esse processo do sentir-se bem de dentro para fora e, sim, de fora para dentro. Muito interessante. A gente volta, né, agora, então, a falar dos pilares, né? Sempre a gente vai falar dessa interação entre corpo, mente, espírito, porque se um deles não vai bem, acaba afetando o outro. É o que eu sempre digo nesse programa, somos seres integrativos, tudo afeta tudo e é importante, então, se sentir bem. A pessoa que está em casa e ela nunca fez nenhum procedimento e às vezes ela está interessada em começar, né? Você tem algum protocolo que seja para a pessoa que tem medo? Às vezes a pessoa tem receio de mexer no rosto, né, de fazer alguma coisa mais invasiva, tal. O que você indicaria para quem quer começar nesse mundo aí dos lasers, né, dos ultrassons, dessa novidade toda aí da tecnologia? O que você indica para as iniciantes? Bom, passo número 1, a consulta dermatológica, né? Encontre um dermatologista, uma dermatologista para chamar de sua, chamar de seu,
que é o profissional que estuda, né, para poder fazer aí uma indicação personalizada para você. Então, esse é o passo número 1. Se eu fosse dar uma dica mais genérica, mais prática, Geisa, fala um nomezinho aí de um laser ou de uma tecnologia. Eu amo o meio powerlifting, que é um protocolo também criado aqui pela equipe do grupo, onde a gente associa duas tecnologias não invasivas, que elas vão estimular o colágeno de dentro para fora, então trazer uma firmeza, quem não quer, né? E também trazer um glow para a pele, fechando poros. Então, são duas tecnologias não invasivas. O nome aí comercial é esse meio powerlifting, para dar um up sem agredir, mas, sem dúvida nenhuma, se tiver que escolher um item, a consulta dermatológica com alguém que você se identifique, que você olhe e fale, é esse profissional que eu quero para me ajudar, para cuidar de mim, para me passar um bom skincare, que são os cuidados em casa. Os cuidados que a gente tem em casa, eu falo que eles vão muito além também dos ativos, que são incríveis, que a gente vai usar na pele, mas de você reservar aqueles 5 minutinhos para se olhar no espelho. Quantas pessoas que de repente nos assistem, que a vida está tão corrida, está tudo tão no automático, que você acha que você não tem esses 3 ou 5 minutos para você. Então, para mim, o efeito do skincare, ele tem também esse momento em que você para, se olha no espelho e entende que quando você se ama, né, ou se você não se ama e precisa buscar essa ajuda, ninguém vai fazer isso por você. Você pode ter pessoas que te amam e podem te auxiliar, mas a escolha é sua. Quando eu passei por isso lá, eu tenho pessoas que me amam, mas quem teve que tomar a atitude de ir, né, de buscar a ajuda psicológica, a ajuda em Deus, que é o meu grande pilar, o meu grande suporte, foi eu. Então, essa é a minha orientação. Então, você parte do pressuposto que até no momento de skincare, então é o momento de olhar para dentro, de se reconhecer, de se curtir também, e ali também começar a cultivar a autoestima, o prazer em se ver como ser individual, único e especial, né? Perfeito. Geisa, você falou aí bastante do facial, vários cuidados, tecnologia de ponta, coisas super interessantes. E para o corpo, hein? O que dá para melhorar aqui em consultório? Então, a gente tem hoje um núcleo de tecnologia corporal incrível. E uma das grandes tecnologias, que é uma grande paixão para mim, era um sonho, é o Emsculpt Neo, que é um campo eletromagnético de alta intensidade associado a uma radiofrequência sincronizada. Traduzindo, ele vai construir músculos. Os estudos mostram que você tem um ganho aí de 25% de ganho de massa magra, de músculo. Você pode ter uma redução de até 30% de gordura. Ele também auxilia na diminuição da circunferência abdominal, então uma redução aí de quase 6 centímetros de cintura. E ele também vem melhorar a diástase. A diástase é um afastamento do músculo reto abdominal muito comum pós-gestacional, ou pacientes que ganham muito peso, enfim, que separa, uma separaçãozinha mesmo do músculo. O tratamento efetivo é cirúrgico. O Emsculpt Neo é o primeiro aparelho do mundo que vem aí para melhorar, amenizar. Então, é algo que eu tenho usado em mim. Eu fiquei com a diástase pós 2 gestações e é algo que, assim, contribui muito. Então, esse é o que fazer no consultório, mas a gente tem várias tecnologias que auxiliam, né? Para celulite, para flacidez, para construir músculo, para reduzir gordura. Todas as queixas a gente tem como auxiliar. Mas sempre os pilares, uma boa alimentação, atividade física e o que a gente vem para fazer, eu falo que nós somos a cerejinha do bolo, né? É para somar, né? Não acreditar também que os aparelhos vão fazer tudo sozinhos. É uma associação de boas escolhas que vão refletir na pele e no corpo. É isso, né, gente? Você vem aqui, faz os procedimentos, mas tem que continuar em casa, tem que ter um estilo de vida que corresponda também para você não perder todos os resultados, também não achar que o aparelho e a médica faz milagres, né? Exato. Geisa, eu fiquei super interessada, inclusive eu vou passar por uma consulta assim que acabar essa entrevista e fiquei interessada em vários
vários procedimentos, um retoque aqui, outro ali. Estou bem animada e bem confiante. Eu queria agradecer muito por você ter sido vulnerável, aberto seu coração nesse bate-papo aqui no sofá, entre amigas, né, conversando com as pessoas de casa, que uma pessoa que ouviu o seu depoimento, ela pode se identificar e não se sentir sozinha, né? E ver que outras pessoas também podem sentir a mesma tristeza, a mesma baixa autoestima que ela está sentindo. Achei super importante, super bonito da sua parte, super relevante. Você quer deixar algum recado final, deixar um conselho para o pessoal? Ai, olha, eu quero agradecer a oportunidade, né, de conversar sobre um assunto que eu amo, que são essas questões existenciais, falar por uma dor que eu já vivi, me colocar super disponível, né, se tiver como deixar aí o meu Insta, né, DRA Geisa Marjorie, pode mandar direct, é de coração aberto. Eu acho que quando você já passou por um caminho, é mais fácil você compreender, né? Então, para mim é uma grande alegria se através dessa entrevista a gente puder auxiliar homens ou mulheres que estejam passando por uma dor que eu já passei. E deixa aí o livro mais antigo que eu amo, que eu já deixei um versinho que fala, né, dessa alegria do corpo, que aformoseia o rosto. Um outro versinho que eu amo, Adriana, que eu quero deixar, é que diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu quero te perguntar, como você tem cuidado do seu corpo, como você tem cuidado do seu templo? Essa é a reflexão que eu deixo para quem nos assiste. Bom, gente, fica a pergunta, reflitam em casa. Eu simplesmente amei sua presença. Obrigada, Geisa. Eu que agradeço.